A humanidade confirmou mais de 6.000 planetas fora do nosso sistema solar. 6.000 mundos. Cada um com seu próprio Sol, sua própria gravidade, seu próprio céu. Alguns deles têm tudo que a vida precisa para existir. E hoje a gente vai visitar os 6 mais fascinantes. Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo é diferente. A gente vai fazer uma viagem imaginária, baseada em ciência real, pelos 6 planetas fora do sistema solar que mais se parecem com a Terra. Para cada um, a gente vai explorar como seria chegar lá, o que você veria, o que você sentiria, como seria a vida naquele mundo. Não é ficção científica, é extrapolação científica. Tudo que a gente vai descrever é baseado no que os telescópios e os físicos já descobriram. A imaginação entra apenas para preencher os espaços que ainda não temos como medir. Se você curtiu o tema, já deixa o like antes de continuar. Vai ser longo, e vai valer cada segundo. Antes de começar, uma regra do jogo. Quando falamos em planeta habitável, não significa necessariamente que existe vida lá. Significa que as condições físicas permitem que a vida como a conhecemos possa existir. Água líquida, temperatura razoável, atmosfera estável. Esses são os ingredientes. A receita, se alguém a seguiu, a gente não sabe. E quando imaginamos flora e fauna nesses mundos, estamos fazendo extrapolação científica, pegando o que sabemos sobre como a evolução funciona na Terra e aplicando as condições físicas conhecidas de cada planeta. A vida que descrevermos pode não existir, mas baseado nas leis da física e da biologia evolutiva, poderia existir. Esse é o exercício, não ficção científica. Ciência especulativa, com os pés no chão e os olhos no céu. Vamos começar. Número 6. Kepler 186f. 500 anos-luz de distância. O primeiro exoplaneta de tamanho terrestre confirmado numa zona habitável. Imagine que você acabou de pousar. A primeira coisa que percebe é a luz. Ela não é amarela como a nossa. É alaranjada, quase avermelhada, como um pôr do sol eterno que nunca termina. Isso porque Kepler 186f orbita uma estrela anã vermelha, menor e mais fria que o Sol. O dia aqui tem uma qualidade cinematográfica permanente. Tudo parece filmado com um filtro quente e melancólico. As plantas, se existirem, provavelmente não são verdes. O verde depende de clorofila, que absorve luz vermelha e azul e reflete verde. Aqui, com tanta luz vermelha disponível, a evolução provavelmente favoreceria plantas que absorvem toda a luz disponível. O resultado? Uma vegetação preta ou arroxeada, densa e escura, cobrindo o solo numa paisagem que parece o negativo de uma floresta terrestre. Florestas negras sob um céu cor de brasa. Imagine caminhar entre troncos escuros como carvão, com folhas que parecem de obsidiana, absorvendo cada fragmento de luz que chega dessa estrela tímida. A sombra aqui seria quase inexistente porque a luz já é tão fraca que a diferença entre luz e sombra é pequena. E numa floresta assim, a bioluminescência provavelmente teria evoluído como solução. Organismos que brilham no escuro da vegetação preta. Fungos luminescentes cobrindo troncos como lanternas naturais. Animais com marcações que pulsam luz suave para comunicação, porque as cores convencionais seriam invisíveis naquela penumbra constante. Uma floresta de Kepler 186f à noite seria um espetáculo de luzes suaves e pulsantes. Um show que nenhum humano jamais viu. A gravidade de Kepler 186f é ligeiramente maior que a da Terra. Você pesaria talvez 10% a mais. Não seria debilitante, mas após horas caminhando, seus joelhos saberiam que não estão em casa. Se houver animais nessa escuridão vegetal, provavelmente teriam olhos enormes, adaptados a capturar cada fóton disponível numa luz que nunca é tão brilhante quanto a nossa. Pupilas que se dilatariam ao extremo. Olhos que ocupariam metade do rosto. Criaturas pacientes e lentas, conservadoras de energia, num mundo que recebe menos radiação que a Terra. O metabolismo seria lento. A vida seria paciente. Tudo aconteceria em câmera lenta comparado ao frenesim da biosfera terrestre. Número 5. Trapistra 1 e 40 anos-luz. O candidato mais parecido com a Terra de todo o famoso sistema Trapistra.
O sistema Trapistra 1 é provavelmente o sistema planetário mais estudado fora do nosso próprio. Uma estrela anã vermelha pequena e fria com 7 planetas rochosos em órbita. 3 deles estão na zona habitável. Trapistra 1 e é o 4º planeta do sistema e o que mais se assemelha à Terra em temperatura e tamanho. O James Webb já o observou várias vezes buscando assinaturas atmosféricas. Os dados ainda estão sendo analisados, mas as simulações climáticas sugerem que, se tiver uma atmosfera similar à terrestre, poderia ter oceanos vastos e temperaturas entre 0 e 40 graus em boa parte da superfície. Condições adequadas para a vida complexa. Mas há uma peculiaridade que torna esse mundo radicalmente diferente do nosso. A estrela Trapistra 1 é muito mais ativa que o Sol. Emite flares, explosões de radiação ultravioleta e raios X regularmente. Na Terra, nosso campo magnético nos protege. Se Trapistra 1 e não tiver campo magnético forte, essas explosões bombardeariam a superfície com radiação que destruiria DNA. A solução que a evolução poderia ter encontrado é fascinante: vida subterrânea dominante. Não como exceção, mas como regra. Cavernas ricas em vida, túneis naturais habitados por ecossistemas complexos, profundezas oceânicas como ambiente principal de biodiversidade. A superfície seria o ambiente hostil, o subsolo seria o lar. A vida superficial, se existir, teria desenvolvido proteção extrema contra a radiação. Pigmentos que absorvem UV como escudos biológicos, carapaças de compostos minerais, comportamento que evita exposição prolongada. Imagine criaturas que emergem apenas nas janelas de calma entre os flares, aproveitando horas de sol seguro antes de se esconder novamente sob as rochas ou debaixo da água. Uma vida construída em torno dos ritmos imprevisíveis de uma estrela temperamental, como surfistas que leem as ondas antes de entrar no mar. Mas as ondas aqui são de radiação invisível e letal, e errar o momento significa morte. Os ciclos de atividade da estrela ditariam os ciclos de vida no planeta. Período calmo, emerge, alimenta, reproduz. Flare chegando, esconde, aguarda, sobrevive. Uma dança evolutiva refinada por bilhões de anos até cada organismo saber exatamente quando é seguro existir na superfície. Número 4. K2-18b, 124 anos-luz. O planeta onde o James Webb encontrou algo que ninguém esperava. K2-18b é diferente de todos os outros da nossa lista. Ele não é uma super-terra rochosa. É o que os cientistas chamam de mini-Netuno, um planeta com cerca de 8 vezes a massa da Terra que provavelmente não tem superfície sólida acessível. Normalmente isso o desclassificaria como habitável. Mas em 2023 e 2025, o James Webb encontrou algo perturbador na atmosfera dele, dimetilsulfeto. Um composto que na Terra é produzido quase exclusivamente por micro-organismos marinhos, algas, fitoplâncton, bactérias oceânicas. Se esse composto existe na atmosfera de K2-18b, a explicação mais natural é que existe vida no oceano que cobre esse planeta. Não vida na superfície, porque K2-18b provavelmente não tem superfície rochosa. Existe uma hipótese que descreve K2-18b como um planeta oceano, um mundo oceano, coberto por um oceano global vasto e profundo, com uma atmosfera de hidrogênio acima. O oceano não tem fundo rochoso como o nosso. É água pressionada até virar gelo de alta pressão nas profundezas. Mas nas camadas intermediárias, onde a temperatura e a pressão são adequadas, poderiam existir ecossistemas inteiros. Criaturas que nunca viram luz, porque a luz solar não penetra a quilômetros de profundidade. Que se alimentam de energia química, como as bactérias das fontes hidrotermais da Terra. Que vivem numa coluna de água que se estende por dezenas de quilômetros sem começo nem fim, sem superfície acima e sem rocha abaixo. Apenas água. A competição aqui seria vertical, não horizontal. Quem mergulha mais fundo, quem sobe mais alto na coluna d'água, quem controla qual camada de temperatura. Uma hierarquia baseada em profundidade em vez de território. Os predadores do abismo. Os pastores das camadas intermediárias. Os habitantes da zona iluminada logo abaixo da atmosfera. Cada camada com seu próprio ecossistema, suas próprias cadeias alimentares, seus próprios reis. E talvez, no topo de tudo isso, criaturas que desenvolveram inteligência, que se comunicam por ondas de pressão na água.
que nunca souberam que existia um universo além de seu oceano, que nunca terão fogo, nunca terão tecnologia como a conhecemos, mas que talvez tenham algo que nós não temos: a quietude absoluta de um mundo onde nunca houve guerra por território. Número 3. LHS 1140b, 49 anos-luz, o candidato favorito de muitos cientistas em 2025. LHS 1140b passou a ser considerado por muitos astrônomos o melhor candidato habitável fora do Sistema Solar em 2025. E o motivo é simples: sua estrela é extraordinariamente estável. Comparada a outras anãs vermelhas, a LHS 1140 emite muito menos radiação prejudicial. O planeta recebe a quantidade certa de energia, está na zona habitável, e tem massa suficiente para provavelmente manter uma atmosfera densa por bilhões de anos. O James Webb detectou indícios de que LHS 1140b pode ter atmosfera, algo que ainda precisa de confirmação, mas que é incrivelmente promissor. Agora imagine chegar nesse mundo. A primeira coisa, a luz. A estrela LHS 1140 é avermelhada e parece bem maior que nosso Sol visto daqui, mas a luz que chega tem uma qualidade quase crepuscular mesmo ao meio-dia. Um eterno entardecer. O horizonte nunca seria tão nítido quanto o terrestre porque a atmosfera mais densa difunde mais a luz. Tudo ao longe ficaria envolto numa névoa avermelhada. O oceano, se existir, seria da tonalidade mais estranha que você já viu. Imagine vinho tinto diluído em água azul, um púrpura profundo que mudaria de tom dependendo do ângulo da luz. A gravidade de LHS 1140b é maior que a da Terra, talvez 50% mais. Você pesaria metade a mais do que pesa aqui. Andar seria um esforço. Correr seria quase impossível após os primeiros minutos. Subir uma escada seria um treino intenso. A fauna aqui seria compacta, robusta, com membros curtos e grossos. Provavelmente nada saltaria alto. Provavelmente nada voaria, a menos que as asas fossem proporcionalmente enormes. Os ecossistemas aquáticos seriam os mais ricos, porque a água alivia o peso da gravidade. O oceano de LHS 1140b seria o paraíso da biodiversidade. Criaturas que na superfície mal conseguiriam se mover poderiam no oceano ser ágeis, elegantes, velozes. A vida aqui teria aprendido a usar a água como refúgio da gravidade, exatamente como a vida na Terra usou o oceano antes de conquistar a terra firme. E talvez nesse planeta diferente da Terra, a vida nunca tivesse saído do oceano, porque a gravidade na Terra seria severa demais para valer o custo evolutivo. A transição da água para a Terra foi um dos saltos mais difíceis da evolução terrestre. Em LHS 1140b, esse salto pode simplesmente nunca ter acontecido. Um planeta de vida exclusivamente aquática, onde a inteligência se surgiu, evoluiu debaixo d'água. Uma civilização aquática que nunca precisou de fogo porque nunca saiu do mar, e que talvez olhe para as estrelas através da superfície da água, ondulada e distorcida, sem nunca poder alcançá-las. Número 2. Próxima Centauri b, 4,2 anos-luz, o vizinho mais próximo que temos no universo. 4,2 anos-luz é a menor distância entre a Terra e qualquer outro sistema estelar. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Leva 4 anos e 2 meses para chegar à próxima Centauri. É perto e ao mesmo tempo inalcançável com a tecnologia atual. Mas é tão próximo que o projeto Breakthrough Starshot propôs enviar nanosondas a 20% da velocidade da luz para chegar lá em 20 anos. Próxima Centauri b é um planeta rochoso com massa 1,17 vezes a da Terra, orbitando na zona habitável de Próxima Centauri, uma anã vermelha. O problema é que Próxima Centauri é uma das estrelas mais temperamentais conhecidas. Em 2018, detectou-se um flare que teria bombardeado Próxima b com 1000 vezes mais radiação ultravioleta do que a Terra recebe do Sol em condições normais. 1000 vezes. Se Próxima b tiver vida, ela é resistente à radiação de formas que desafiam nossa imaginação. O planeta provavelmente tem rotação sincronizada, um lado sempre voltado para a estrela. Eterno dia de um lado, noite eterna do outro.
A zona habitável seria aquela faixa crepuscular entre os dois extremos, onde o Sol está sempre exatamente no horizonte. Nessa faixa, os ventos carregariam calor do lado quente e umidade do lado frio, criando um cinturão de clima temperado mas turbulento. Tempestades constantes. Relâmpagos frequentes. Um céu sempre em movimento, com nuvens carregadas varrendo o horizonte de um lado ao outro. A flora do corredor crepuscular teria raízes profundas e amplas para resistir às tempestades. Folhas flexíveis que dobram sem quebrar. Sem flores vistosas porque a cor seria inútil com o céu sempre coberto de nuvens. A polinização seria pelo vento ou pelo contato direto. Uma floresta onde as plantas se tocam e se comunicam pelo contato, não pela exibição. Silenciosa, reservada, eficiente. E na superfície dessa faixa de vida, onde a estrela sempre está baixa no horizonte, a vida que sobrevivesse aos flares teria uma visão que nenhum ser humano já teve. Uma estrela enorme e vermelha, pulsando suavemente na linha do horizonte para sempre. Nunca nascendo, nunca se pondo. Apenas estando ali, na borda do mundo, como uma fogueira no horizonte de uma estepe infinita. E finalmente, número 1. Kepler, 452b, 1400 anos-luz, a Terra 2.0, o planeta que a NASA chamou de primo mais velho da Terra. Kepler, 452b é o único planeta da nossa lista que orbita uma estrela do mesmo tipo que o Sol. Uma estrela G2 quase idêntica à nossa em temperatura, tamanho e luminosidade. Isso muda tudo. Porque enquanto todos os outros planetas da lista orbitam estrelas anãs vermelhas com suas luzes avermelhadas e suas peculiaridades, Kepler 452b vive num sistema que parece uma versão mais velha do nosso. Como olhar numa máquina do tempo e ver o que a Terra poderia se tornar. A estrela tem 6 bilhões de anos. 1,5 bilhão a mais que o Sol. Se a vida surgiu lá com a mesma velocidade que surgiu aqui, ela teve 1,5 bilhão de anos a mais para evoluir, para se complexificar, para talvez desenvolver inteligência. A humanidade existe há 300 mil anos como espécie. Desenvolvemos a escrita há 5.000, chegamos à Lua há 57 anos. Em 1,5 bilhão de anos adicionais, uma civilização poderia ter colonizado a galáxia, reescrito as leis da física, ou simplesmente desaparecido. Não sabemos. Ninguém sabe. O planeta é 60% maior que a Terra. A gravidade é quase o dobro. Você pesaria aproximadamente o dobro que pesa aqui. Cada passo custaria o dobro de energia. Os seres que evoluíram nesse mundo seriam forçosamente baixos e robustos, com esqueletos densos e músculos poderosos, pernas como pilares, troncos compactos. Nada de elegante ou esguio. Mas a estrela idêntica ao Sol significa algo extraordinário, luz amarela, como a nossa. Fotossíntese idêntica seria possível. Plantas verdes como as nossas poderiam existir. Um verde familiar numa paisagem completamente estranha. Imagine florestas verdes sob um sol que parece exatamente o nosso, mas onde a gravidade te esmaga levemente a cada passo. Árvores mais baixas e mais robustas, com troncos enormes. Raízes que mergulham profundamente. Rios mais lentos porque a água é puxada com mais força. Cachoeiras mais poderosas e mais baixas. Ondas do oceano mais pesadas e mais lentas. Pássaros, se existirem, com asas imensas. Ou talvez sem pássaros, porque voar com o dobro da gravidade pode nunca ter valido o custo evolutivo. Toda a diversidade que na Terra subiu para o céu pode aqui ter permanecido no solo, adaptando-se ao peso inevitável do mundo. A pergunta que Kepler 452b levanta não é se existe vida, é se existe vida inteligente. E se existe, o que ela pensa de nós? Porque se ela chegou ao ponto de olhar para as estrelas, ela está olhando para a direção certa faz 1,5 bilhão de anos a mais que nós. Ela pode ter nos encontrado antes de nós a encontrarmos. Pode ter nos observado. Pode ter decidido o que fazer com o que viu. E pode estar esperando que a gente cresça o suficiente para merecer uma conversa. 6 planetas. 6 mundos completamente diferentes. Florestas negras com bioluminescência. Civilizações aquáticas em oceanos infinitos. Mundos onde a gravidade decide quem voa e quem fica no chão. Faixas de vida entre gelo eterno e deserto escaldante.
E um planeta que pode ter uma civilização com 1,5 bilhão de anos de vantagem sobre nós. Em todos esses lugares, a pergunta é a mesma que fazemos aqui: estamos sozinhos? O universo usa as mesmas leis físicas em todo lugar. E nessa Terra, essas leis produziram vida, consciência, alguém capaz de olhar para o céu e perguntar se existe mais alguém lá. Se as mesmas leis foram aplicadas naqueles 6 mundos, o resultado pode ser diferente em forma, mas igual em essência. E você, qual desses 6 mundos você escolheria para visitar se pudesse? E qual você acha que tem mais chances de ter vida de verdade? Me conta nos comentários, porque esse é exatamente o tipo de conversa que eu adoro ter aqui. Eu leio todos os comentários. E o pedido especial de sempre: esse canal cresce com a ajuda de vocês. Se esse vídeo te transportou para algum lugar, deixa o like porque isso ajuda muito o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais gente. Se inscreve, ativa o sininho. E nos comentários, além do planeta favorito, me sugere um tema que você quer ver aqui. O mais interessante vira o próximo vídeo e eu cito o seu nome na abertura. Com crédito total. A gente está construindo esse canal junto. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais pra gente ser a única coisa interessante nele. Tchau.